Fala pessoal, dando continuidade ao assunto plantas alimentícias não convencionais, PANCs, e as hortaliças não convencionais, nós vamos estudar agora a parte 4, onde nós vamos abordar algumas publicações científicas sobre trabalhos desenvolvidos com hortaliças não convencionais. Então, neste primeiro trabalho aqui, os pesquisadores trabalharam com uma hortaliça não convencional chamada de cubil. O nome científico dessa espécie é a Solanum sessiliflorum. É uma Solanaceae, da família Solanaceae, essa cultura. Ela é originária da região amazônica, sendo considerada uma solanácea rústica e com alta capacidade de produção e múltiplas possibilidades de aproveitamento. Ela pode ser utilizada na medicina popular e ou como alimento. O suco de cubil é fantástico, é muito bom. Sugiro, quem nunca tomou, tiver a possibilidade, a oportunidade, for na região amazônica, tenta tomar um suco de cubil. E além dele ser extremamente nutritivo, ele tem um sabor muito característico. Então, as propriedades alimentares, medicinais e agronômicas dessa espécie, elas têm despertado grande interesse dos pesquisadores desde 1970. No entanto, são poucas as informações sobre o seu cultivo comercial. Se vocês forem buscar informações a respeito dessa cultura, vão encontrar muito pouca coisa. Por se tratar de uma hortaliça não convencional, poucos são os trabalhos de pesquisa que ajudem na melhoria de sua eficiência produtiva e na difusão da cultura. Então, a pesquisa ela tem um papel na difusão da cultura de uma forma geral. Então, esse trabalho em especial, o objetivo dele foi avaliar o efeito de diferentes substratos e profundidades de semeadura na emergência e desempenho inicial de plântulas dessa espécie. O trabalho foi desenvolvido em esquema fatorial 2x5, onde os pesquisadores testaram aí duas profundidades de semeadura, ou seja, a semeadura sobre o substrato, e o outro tratamento foi com a semeadura, a semente a 1 centímetro de profundidade. E eles testaram, isso aí foi combinado com 5 substratos diferentes. Então, segundo os pesquisadores, a semeadura sobre o substrato acabou favorecendo a cultura. E a combinação do substrato terra mais areia mais esterco nas mesmas proporções, combinados aí com a semeadura sobre, destacou-se em relação a todos os demais tratamentos, sendo mais eficiente para a produção de plântulas de cubil. Esse outro trabalho aqui também foi desenvolvido com cubil, mas obviamente que o foco dele foi diferente. O objetivo desse trabalho aí foi fazer um levantamento da ocorrência de insetos e caracterizar os danos aparentes aos cultivos na região amazônica, numa cidade da região amazônica, em Benjamin Constant. E segundo os pesquisadores, eles encontraram 51 espécies de insetos adultos nesse trabalho aqui, distribuídas em 22 famílias e 7 ordens, sendo que a Hymenoptera, Hemiptera e a Coleóptera congregaram juntas mais de 80% das espécies encontradas. Então, os Hemipteras e Coleópteras foram as ordens com maior número de famílias, Então, os Hemipteras apresentaram 8 famílias e os Coleópteras 5 famílias, enquanto que a família Formicidae, que é um Hymenoptera, teve o maior número de espécies, 11 espécies. De forma geral, foram registradas 18 espécies de insetos fitófagos, sendo que 10 delas pertencentes à ordem Coleóptera e 8 à Hemiptera. O maior número de famílias foi registrado para a ordem Hemiptera, com 6. Para a Coleóptera, eles conseguiram identificar apenas 3. Então, os Coleópteras, olha só, a informação importante aqui, os Coleópteras da espécie Epicauta pestífera, que é uma Meloidae, da família Meloidae, constituem a principal praga desse cultivo. Sendo que o seu ataque em reboleira ele foi capaz de destruir várias plantas em apenas um dia, precisando de poucas semanas para destruir cultivos maiores. Vejam que todos esses trabalhos são simples,
mas que necessitam ser desenvolvidos para se conhecer melhor a cultura. Por isso que a gente fala, né, que as hortaliças não convencionais, elas nos dão a possibilidade, né, como pesquisadores, de entrar numa área que vem, né, nessa parte de hortaliça, que permite se desenvolver vários tipos de trabalhos científicos, várias pesquisas, não só para ajudar os produtores, mas para contribuir para a difusão dessas culturas também para os consumidores. Quanto mais a gente trabalha com elas, mais o nome dessa cultura ela acaba sendo noticiado, né? Ela acaba sendo publicado. Então isso favorece, né, de uma certa forma, assim, a propaganda, né, digamos assim, da cultura. Nesse outro trabalho aqui, respostas de etnovariedades de cubil a diferentes densidades populacionais, o objetivo aqui foi avaliar o comportamento de 4 etnovariedades diferentes em 3 densidades de cultivo, 20.000 plantas, 10.000 plantas e 6.667 plantas por hectare. Então vejam, os pesquisadores observaram comportamentos distintos entre as etnovariedades para a maioria das características avaliadas. As densidades populacionais afetaram as expressões das características, tanto dentro de uma mesma etnovariedade, quanto entre diferentes etnovariedades. Então, o destaque aqui foi a etnovariedade 2, né? Tanto para os caracteres relacionados à produção, principalmente no que se refere aí à questão de produtividade. Uma outra cultura, né? Uma outra hortaliça não convencional, que pode ser amplamente trabalhada é a jurubeba. E, na verdade, ela já tem até alguns estudos já mais aprofundados com a jurubeba, principalmente como porta-enxerto, né? O porta-enxerto de tomate. E, inclusive para a produção de tomate comercial lá na região amazônica mesmo, já que a jurubeba apresenta características de resistência e tolerância a doenças de solo, a problemas de solo. Esse trabalho aqui tem a ver com a produção de mudas de cubil e de jurubeba, né, em diferentes recipientes, né, recipientes com diferentes capacidades de substrato, diferentes volumes, né. Então, nesse estudo, foi verificado o efeito desses recipientes na produção de mudas, tanto de cubil quanto de jurubeba. Jurubeba, nome científico é o Solanum paniculatum. Então, a semeadura ela foi realizada, né, em sacos de polietileno preto e também em bandejas de 128, 200 e 288 células. Então, os volumes eles variaram, né? Um saquinho plástico ele tinha um volume de 250 centímetros cúbicos. A bandeja de 128 células, cada célula o volume de 32,61. Na bandeja de 200, o volume individual 21,6 e 9,88 centímetros cúbicos era o volume das bandejas aí com 288 células. Então, segundo os pesquisadores, não houve diferença entre o número de folhas para a jurubeba aos 45, 66 dias após a semeadura e para o cubil aos 52 dias após a semeadura. Então, no entanto, foi maior o número de folhas do cubil quando semeado em bandejas de 200 células. Então, as demais características para ambas as espécies foram superiores quando se semeou em sacos plásticos em todas as datas de avaliação. Um saquinho plástico ele acabou, né, se destacando. Obviamente que a gente não descarta a utilização de bandejas plásticas porque elas apresentam, né, bandejas de uma forma geral, tanto de poliestireno expandido, né, que é o isopor, quanto da bandeja plástica, porque elas apresentam muitas vantagens, né, com relação à questão da eficiência de produção de mudas. O que a gente tem que ver quando se trabalha com recipientes é um somatório de fatores, a gente não analisa só a planta, se a planta está mais vigorosa ou se ela está menos vigorosa, mas a gente tem que analisar também o custo de produção, né, dessas mudas
num determinado sistema de produção, né? O que envolve aí a questão da infraestrutura utilizada. Nesse outro trabalho, ele foi desenvolvido com uma cultura chamada de jambu, né? Ela é uma cultura muito consumida ali na região norte do Brasil, principalmente no Pará, né? Onde vários pratos típicos são desenvolvidos, são preparados aqui com essa cultura. Ela tem uma característica muito interessante, que ela promove um certo formigamento na boca, na língua, né? Quando a gente consome ela. A inflorescência dela é extremamente forte, né? Quando a pessoa morde essa inflorescência aqui, essa sensação de formigamento ela é bem mais forte. É uma hortaliça folhosa, né? Típica da região amazônica. O nome científico dela é Achimella oleracea. Ela é da família Asteraceae. Então, muitas indústrias, né, de cosméticos e farmacêuticas têm utilizado essa cultura, né, em composições de remédios. Então vejo que apesar do seu uso crescente, ele carece muito, né, o jambu carece muito de informações precisas quanto à sua forma de produção. Então, esse trabalho aqui, ele teve como objetivo avaliar a influência do espaçamento e da densidade de plantas por cova de plantio, né? Avaliar tanto no crescimento quanto na produção da hortaliça. Então, as parcelas elas foram constituídas de 2 espaçamentos, né? 0,20 por 0,20 e 0,25 por 0,25. E as subparcelas por 5 densidades de plantas por cova. 3, 5, 7, 9 e 12 plantas. Segundo os pesquisadores, não houve interação entre os fatores espaçamento e densidade de mudas transplantadas na cova de plantio. O espaçamento não interferiu nas variáveis estudadas para as plantas avaliadas individualmente. Contudo, a densidade de plantas na cova de plantio foi que interferiu na produção. Então, segundo os pesquisadores, o espaçamento de 0,2 por 0,2 metros, associado a maior densidade de plantas por cova, 12, foi o que possibilitou a maior produtividade de biomassa de jambu. Né? Então, vejam aí, né? Os produtores atualmente eles utilizam espaçamentos maiores, né? Com um menor número de plantas por cova. Então, o desenvolvimento desse trabalho permite, né, de uma forma geral, aumentar bastante a eficiência produtiva dessa cultura no campo. Um outro trabalho desenvolvido, né, esse aqui no caso foi com feijão de metro, que é a Vigna unguiculata subespécie sesquipedalis, é uma Fabaceae, né, foi a avaliação de sistemas de tutoramento e de espaçamento, com o objetivo também de aumentar a eficiência de produção dessa cultura, né? A otimização aí tanto de espaçamento quanto a utilização de sistemas de tutoramento para favorecer aí aumentos de produtividade. Então, tanto o espaçamento quanto os sistemas de tutoramento, eles são práticas culturais muito importantes e que vem sendo comprovado aí em vários experimentos com outras hortaliças que eles podem melhorar muito a eficiência produtiva de várias espécies, né, de plantas, né, em especial hortaliças, né, o espaçamento para todas as culturas, mas o tutoramento ele vem sendo muito testado aí para culturas, para hortaliças, né, de porte mais alto, mas que não conseguem se sustentar, não tem a capacidade de se sustentar de forma ereta, né? Então, o experimento ele foi conduzido num delineamento em blocos ao acaso, esquema fatorial 4x3. Então, o primeiro fator foi constituído por 4 formas de tutoramento, né? Então, foi o fitilho vertical, o V normal, o V invertido e o rasteiro, que é a forma tradicional de cultivo. Em alguns locais, na região amazônica, eles produzem, né, tanto na forma rasteira ou tutorado no bambu, né, ou estacas de madeira. Aqui,
como a gente tem uma menor disponibilidade desses materiais, e em geral esses materiais são mais caros, né, a utilização do fitilho ou testes, avaliações com fitilho vertical, elas são esse fitilho plástico, né, elas são importantes, né, porque ajudam muito, aí, tornam mais fácil a forma de cultivar essa espécie. Bom, o segundo fator que foi constituído nesse trabalho foram 3 espaçamentos entre plantas, né? 20, 40 e 60 centímetros entre plantas. Manteve-se fixo o espaçamento entre linhas de cultivo, que foi de 1 metro. Então, a densidade, segundo os pesquisadores, né, a densidade de 50 mil plantas por hectare, ou seja, o espaçamento de 20 centímetros entre plantas, foi aquele que proporcionou a maior produtividade dos sistemas fitilho vertical e vertical invertido, além de promover maior renda líquida ao produtor. Então, para as variáveis de trocas gasosas, houve redução na fotossíntese líquida com incremento da densidade. O que isso significa? Né? Redução da fotossíntese líquida com incremento da densidade significa que está tendo maior sobreposição de folhas. Então está penetrando menos luz no dossel. Né? Aí reduz a fotossíntese líquida. Então, nesses casos, o que acontece? Geralmente, a produção individual por planta ela reduz, né? Ela diminui, mas como a gente tem bem mais plantas por hectare, essa produtividade acaba sendo, no cômputo geral, lá ela acaba sendo maior. Então, os pesquisadores indicaram a utilização de maiores densidades de plantio combinadas com o uso dos sistemas de tutoramento fitilho vertical e o V invertido, né, por gerarem maior produtividade e receita líquida ao produtor. O legal desse trabalho aqui é que foi feito também análise de custo, né? Então, comparativamente, por exemplo, com o rasteiro, que é uma das formas de cultivo que é realizada na região amazônica e que não tem investimento em infraestrutura, não tem investimento, por exemplo, na construção dos sistemas de tutoramento, né? Essa análise econômica ela permitiu direcionar e indicar, por exemplo, que mesmo se investindo, né, na instalação de sistema de tutoramento, tendo esse custo a mais, o fitilho vertical e o V invertido, eles proporcionaram um retorno líquido superior ao rasteiro. Por fim aqui, né, mais um trabalho a gente chama atenção, né, que é com uma outra cultura, que é a mostarda, também considerada aí uma hortaliça não convencional, é a Brassica juncia da família Brassicaceae. Né, os pesquisadores eles não tinham conhecimento nenhum a respeito da cultura. Né? Se a gente procurar informações a respeito dessa cultura, nós vamos ver que quase não tem nada disponível. Então, a primeira coisa que eles pegaram e trabalharam foi com a questão da germinação das sementes, né? Então, em função da temperatura. E um outro trabalho que eles desenvolveram, outro ensaio que eles desenvolveram dentro desse artigo, foi avaliar a emergência e o crescimento das mudas em diferentes recipientes e substratos ao longo do tempo. Então, o experimento foi dividido em 2 ensaios. No primeiro, avaliou-se as temperaturas de 15, 20, 25, 30, 35 e 40 graus Celsius. E no segundo ensaio, avaliou-se a emergência e crescimento das mudas em recipientes de 450, 262 células, preenchidos com diferentes substratos. Então, o S1, né, substrato 1, 100% de humus de minhoca. Substrato 2, 60% de humus de minhoca, 20% de fibra de coco e 20% de vermiculita. S3, 80% de humus de minhoca, 10% de fibra de coco e 10% de vermiculita. Então, os pesquisadores verificaram que as temperaturas de entre 23,3 e 26,6 graus Celsius foi que proporcionou um maior percentual e velocidade de germinação das sementes, respectivamente. Então, a emergência foi favorecida pelo substrato S3, que é o 80% de humus de minhoca, 10% de fibra de coco e 10% de vermiculita, enquanto que o maior crescimento das mudas foi obtido no recipiente de 162 células, né? O maior recipiente, que tinha maior volume, preenchido com substrato com 100% de humus de minhoca.
Isso aos 42 dias após a semeadura. Então, pessoal, aqui a gente fez uma leitura, eu fiz um resumo de alguns trabalhos que foram publicados com hortaliças não convencionais. Então, vocês vejam aí que desde a questão do espaçamento, densidade de cultivo, temperatura de germinação, né, estudos relacionados, por exemplo, à forma de semeadura, profundidade de semeadura, densidade de semeadura, né, número de sementes por cova. Assim, são vários os tipos de trabalho que podem ser desenvolvidos com as hortaliças não convencionais. Por quê? Porque não há informações a respeito dessas culturas. Algumas dessas culturas são largamente exploradas pela indústria farmacêutica. Então, assim, são culturas que a gente pode se dedicar a pesquisar, né? E são culturas que a gente pode obter algum sucesso com relação aos trabalhos a serem desenvolvidos. Né? Então, é um assunto que não é novo, mas é um assunto que pode se tornar, na verdade já tem bastante evidência, a gente vê vários programas de televisão enaltecendo algumas dessas culturas, mas nós vemos também que parte de pesquisa, né, os cientistas de uma forma geral, eles não têm se atentado, pelo menos na parte de agrárias, eles não têm dado a devida atenção para esse grupo de plantas. Eu acho que a gente pode se dedicar um pouco mais a elas. Bom, a gente chega aqui no final da parte 4, né, de plantas alimentícias não convencionais e as hortaliças não convencionais. Mais uma vez, nosso objetivo não é esgotar o assunto, né, mas tentar abrir a mente de vocês, tentar mostrar para vocês que aqui há um nicho, há um tópico especial em olericultura que pode ser mais estudado. A gente pode se dedicar um pouco mais aí em termos de desenvolver ciência, desenvolver pesquisa, desenvolver informações voltadas para o produtor, voltadas para o consumidor, assim, sem grandes investimentos, né, de dinheiro, né, mas que a gente consegue assim, gerar informações bem recentes, né, informações inéditas. Tá bom? É isso aí. Se vocês estiverem com tempo, já clica aí na parte 5 e aí vamos tentar finalizar esse assunto aí o mais rápido possível, tá bom? Abraço a todos. Nos vemos já.